Olá, eu sou o Luiz, acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Unipar e participante do PIC, e eu vou estar falando um pouco sobre a eutanásia na medicina veterinária e os termos relacionados. Por eutanásia, a gente entende boa morte ou morte sem sofrimento. Ele é um termo derivado do grego, onde eu significa bom e thanos significa morte. A eutanásia também pode ser definida como a indução da cessação da vida animal, que é basicamente o ato ou efeito de cessar a vida do paciente, por meio de um método tecnicamente aceitável e cientificamente comprovado, o que é muito importante. A eutanásia pode ser aplicada quando o animal estiver em desarmonia com o bem-estar, que são os casos mais comuns, quando ele está em sofrimento pertinente, vítimas de acidentes, por exemplo, quando ele constituir ameaça à saúde pública, ameaça à fauna nativa e ao meio ambiente. Também quando o animal for fruto de atividades científicas, como é o caso de animais de laboratórios que são utilizados para estudos e pesquisas. A eutanásia também pode ser aplicada a eles. Os critérios eles devem se basear basicamente em métodos indolores que conduzam à perda da consciência rápida, levando em consideração a idade, a espécie do animal, o estado em que ele se encontra, enfim. Também levando em consideração os fatores rentáveis, como os econômicos, e as opções disponíveis ali. Em relação aos métodos, a eutanásia apresenta muitos. Eles são divididos em dois principais grupos, os químicos e os físicos. Os químicos vão causar inconsciência mediante o uso de substâncias químicas, e eles são divididos em três principais grupos: os injetáveis, que são os mais comuns, os inalatórios, como é o caso da segunda imagem, usando uma câmara de gás, e o por imersão, que é quando a substância é diluída no meio aquoso para os animais daquele meio. Já os físicos, eles vão causar a perda da consciência mediante trauma físico cerebral. Eles também apresentam diversos, e como exemplo a gente tem a decapitação, um exemplo é aquela guilhotina na foto, a eletrocução, que é uma grande descarga elétrica no animal, com uma foto azul ali em cima, a exsanguinação, que é a grande perca de sangue do animal, e entre outros. Vale destacar que nem todos os métodos são aceitos para todos os animais e existem normas que regulam, eles não são simplesmente realizados. Um ponto importante da eutanásia que deve ser levado altamente em consideração é o bem-estar animal. Com o bem-estar, a gente pode compreender, basicamente, o estado em que o animal se encontra livre de estresse, livre de medo, livre de dor, em que ele possa satisfazer as necessidades genéticas da sua espécie, onde a sua natureza ela é satisfeita. A eutanásia ela vai visar promover isso ao animal em casos de, por exemplo, ele está com o bem-estar comprometido, ele está em um sofrimento pertinente, então ela vai proporcionar isso ao animal, garantindo paz e tranquilidade a ele, e ela também deve ser considerada em todas as etapas do processo, desde a aplicação, escolha dos métodos, enfim, tudo para garantir o menor estresse e desconforto possível ao animal. Um ponto importante é que a eutanásia ela é vigorada por legislações que instruem sua prática. A gente tem uma bem importante que é a resolução número 1000. Essa resolução ela vigora métodos aceitos e inaceitáveis para cada espécie animal. É como se fosse uma tabelinha onde tem cada espécie animal e ali tem os métodos aceitos para aquela espécie e os métodos aceitos sob restrição também. No caso do não cumprimento, o responsável estará sujeito a responder às penalidades previstas. Em relação aos termos relacionados, a gente tem dois principais, que é a distanásia e a ortotanásia. Eles são termos relacionados com a eutanásia, mas que possuem significados distintos. A distanásia significa o prolongamento exagerado da vida de um paciente. É aquela atitude médica que, visando salvar o paciente, submete ele a um tratamento que às vezes é sem necessidade e que não tem chance de recuperação, que pode causar muitas vezes sofrimento ao paciente, por isso que é um tratamento exagerado. Enquanto a ortotanásia é o contrário da distanásia. A ortotanásia é o não prolongamento. Aqui não se aplica nenhum tratamento, nenhuma atitude, nada. Deixa com que a doença siga seu fluxo natural. Esses termos são importantes porque eles caminham lado a lado da eutanásia e eles estão presentes na medicina veterinária. Além disso, eles devem ser levados em consideração na questão da visão de qualidade de vida do animal, para muitas vezes evitar que tratamentos extenuantes e onerosos ao proprietário animal sejam evitados. E concluindo, a eutanásia é um processo muito importante de entender. É interessante conhecer ela de fato, entender o que ela é e os aspectos que a abrangem, que foram falados aqui. Além disso, a distanásia e a eutanásia, eles também são conceitos que podem ser aplicados aos animais e é interessante conhecer eles, entender o que eles são, qual a sua real necessidade. Enfim, era isso que eu queria falar de uma forma resumida sobre a eutanásia e a medicina veterinária. Obrigado pela atenção.